Bom dia, dá uma ajuda aí, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sabedoria. Hoje é dia 9 de setembro de 2025, aqui na Clínica Caminho da Luz, e vamos falar um pouco sobre sabedoria. Você se acha uma pessoa sábia ou inteligente? Existe uma diferença básica aí entre sabedoria e inteligência. Qual é essa diferença básica entre sabedoria e inteligência? Sabedoria é quando a gente coloca o conhecimento e aplica o conhecimento, né? Inteligência, o cara pode ter doutorados e mais doutorados, mas se ele guardar os livros tudo em casa e não aplicar nada, ele nunca vai ser uma pessoa sábia. Então a sabedoria é quando a gente aplica o conhecimento. Eu posso ter sido internado 20 vezes e conhecer o livro azul, conhecer o livro GNA, conhecer o Só por Hoje decorado. Mas se eu não botar em prática, eu não vou estar sendo sábio. Eu posso ser inteligente, eu posso ter conhecimento, né? Existe o conhecimento, quando a gente adquire conhecimento, a gente adquire inteligência, né? Adquire inteligência, então tem conhecimento em diversas áreas. Cada um aqui tem um conhecimento em alguma área. Aqui tem advogado, aqui tem psicólogos, aqui tem cantores, aqui tem engenheiro civil, aqui tem vendedores, aqui tem o pessoal tem jardineiro, aqui tem o pessoal da educação física. São conhecimentos. Então, a diferença do conhecimento para a sabedoria é a gente colocar em prática o nosso conhecimento. Se uma pessoa sabe que uma determinada coisa faz mal e não coloca em prática esse conhecimento, ele não está sendo sábio, né? Então a gente deve pedir sabedoria a Deus. Tem lá em Tiago que diz assim: pedi sabedoria a Deus que Ele vos dará de bom grado. Tipo assim, pede sabedoria a Deus, Senhor, me dá sabedoria que Ele vai te dar, né? Que Ele vai te dar. Só que tem gente que não pede, acha que a sabedoria vai vir do nada, né? Nada vem do nada. Existe um mundo espiritual do qual a gente precisa ter conhecimento, mas a gente precisa ter sabedoria. Se a gente sabe que existe um Deus Todo-Poderoso e que a gente tem acesso a Ele, que Ele responde as nossas orações, mas a gente não ora, a gente não pede ajuda a Ele, a gente não se comunica com Ele, a gente não está sendo sábio, porque a gente não está colocando conhecimento em prática. Conhecimento espiritual, conhecimento na sua profissão, são conhecimentos, mas a gente precisa colocar em prática, né? Em prática. Na história de Salomão, quando Salomão vê o anjo do Senhor, ele pede, né? Ele diz: pode pedir qualquer coisa. E aí ele pede o quê? Ele pede sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para gerir esse teu povo, né? Para cuidar do teu povo. E aí Deus diz assim: porque pediste sabedoria e não pediste riquezas, nem tempos de vida, eu vou te dar riqueza, tempo de vida, né? E tudo mais será acrescentado. Por quê? Porque quando a gente tem a sabedoria, tudo mais é acrescentado na nossa vida. Tudo mais é acrescentado. A sabedoria é o mais importante. No livro de Provérbios diz também que se puderes, vende tudo que tem e compra sabedoria. Se puderes, vende tudo que tem e compra sabedoria. Está lá no livro de Provérbios. A Bíblia é um manual. Não é só letras assim, é um manual de vida, cara. Mas as pessoas leem, né? Eu achei muito interessante o que o pastor falou na última vez que foi para a igreja, que ele disse assim: ó, isso aqui, ó, são só palavras e papel. Ela só vai se tornar sagrada quando você colocar em prática. A Bíblia só é sagrada quando ela é colocada em prática, quando você usa a sabedoria. Porque senão vai ser só palavras e papel. Assim como eu disse, você pode saber tudo sobre perdão, tudo. Todos os versículos decoradinhos, de trás para frente. Mas se você não perdoa, você não está usando sabedoria. Você pode ter conhecimento, mas você não é sábio. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Outra parte do livro de Provérbios, que
que fala sobre sabedoria, ele diz assim: na multidão de conselheiros existe sabedoria. Na multidão de conselheiros. Tem gente que não quer se aconselhar com ninguém. Aqui é um grupo de pessoas. Aqui a gente está usando isso, colocando em prática, porque cada pessoa que partilha é um conselheiro para mim. É um conselheiro para mim. Ah, porque eu tô limpo há mais tempo, você não está dizendo nada. Que eu posso, se eu não usar da sabedoria, eu posso ir lá fora e usar de novo. E botar os 12 anos ala abaixo. Assim como tem tantas pessoas que passam anos limpo, mas não vigia, né? E acaba caindo. Então a sabedoria é colocar em prática. Então na multidão de conselheiros tem muita sabedoria. Então a gente precisa pedir ajuda, pedir conselho. Não é a um, não é a dois. Aí a gente tem que saber pedir os conselhos, né? Ah, eu não vou chegar no meio da favela, ei, traficante, vem aqui me dar um conselho aqui para me parar de usar droga. Não, é as pessoas certas. Eu preciso identificar as pessoas certas para eu pedir conselho. E assim, eu já disse aqui que eu estou disposto. Eu venho trabalhar aqui de 8 horas da manhã até 5 da tarde. Poucas pessoas me chamam para conversar, para partilhar, para dizer: Leudo, eu estou sentindo isso, isso, isso. O que é que tu acha, cara? Poucas pessoas. E eu estou aqui à disposição. À disposição. E outra coisa, eu trabalho com muito amor, sabe? Porque do fundo do coração eu oro para que todos vocês fiquem recuperados. Sabe? Que todos vocês encontrem o caminho do Senhor, que todos vocês encontrem a paz, sabe? A paz que excede todo entendimento. Mas a gente precisa botar para fora, a gente precisa trazer os conselheiros para nossa vida, sabe? Os primeiros conselheiros é pai e mãe, a gente já desobedeceu um bocado de vez. Né? Eu falando de mim, meu Deus, eu desobedeci demais. Então, a gente precisa voltar a buscar sabedoria. A buscar sabedoria. Não adianta nada eu saber, por exemplo, psicologia, do meu amigo ali, formado em psicologia, um ótimo psicólogo, mas se ele não usar tudo que ele soube na vida dele, fica difícil. Advocacia, se você não usar tudo que você sabe na advocacia para você, para sua vida, vai ficar difícil. Educação física, medicina, sabe? Tantas e tantas profissões, a gente precisa pegar esse conhecimento, desembrulhar ele, e botar em prática, sabe? A gente sabe que precisa fazer um exercício físico. Um monte de gente não tá nem aí para exercício físico. A gente sabe que precisa parar de fumar, ninguém luta contra o cigarro. Eu sei que é difícil, Não tô aqui para julgar ninguém, porque eu fumei 20 anos da minha vida. E foi assim uns 3 anos para conseguir parar de fumar. Eu parava e aí depois ficava me coçando todinha, vou fumar pelo menos um. Aí fumava um. Aí eu, não, vou aguentar até depois do almoço. Aí ficava me coçando, meu irmão, me segurando. Eu tava lutando contra esse vício. Aí fumava um cigarro depois do almoço. Aí chega, bate aquela tontura que o cara passa muito tempo sem fumar. E o cara fuma um cigarro depois do almoço. Aí depois, não, agora eu vou me segurar até depois da janta. Pronto, conseguia fumar 3 cigarros por dia. E assim vai, a luta é diária, meu irmão. A luta é diária. Senão você não consegue parar, não. Da mesma forma é a droga. A luta é diária. Estamos aqui dentro de uma clínica. Essa aqui é mais uma fase. Se a gente não lutar com unhas e dentes, se a gente levar isso aqui como uma colônia de férias, meu irmão, a gente não vai ficar limpo. Isso aqui não é colônia de férias. Isso aqui é pra gente refletir todo dia. Todo dia. O que é que eu quero pra minha vida, meu irmão? Sabe? Eu quero uma vida plena, uma família feliz, uma casa legal, um carro legal, mas muito mais do que isso, eu quero saúde. Sabe? O que é que eu quero mesmo? Eu quero abraçar meu filho todo dia, levar meu filho pro colégio, ver meu filho se casando, levar ele até a porta da igreja, meu irmão. Sabe? Poder cuidar assim dos meus pais mais velhos, dizer assim, ó, não, pai, tá aqui, eu ganhei dinheiro, eu tô trabalhando e pode deixar que eu vou pagar o seu plano de saúde, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, alguém que me ajudou, que eu possa, sabe, retribuir, que eu possa ser generoso, que eu possa dar o gás no meu trabalho, que eu possa fazer o melhor, usando toda a sabedoria do mundo, para que eu consiga, né, ter recursos financeiros para ajudar aqueles que um dia me ajudou. Sabe? Então a gente precisa usar da sabedoria. A sabedoria, na história da Bíblia, tem muitas histórias de sabedoria, né? José foi muito sábio. Né? Ele interpretou o sonho lá do faraó e disse, ó, guarde,
Eu tive um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então você vai guardar todo o suprimento, porque vão ser 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Então vamos guardar. E aí no mundo inteiro, no mundo antigo inteiro, só o Egito que tinha guardado os suprimentos. E todo mundo ia lá comprar. E o Egito ficou muito mais rico por causa disso. Então, será que a gente está usando sabedoria nas nossas finanças? Né? Será que a gente está usando sabedoria nas nossas relações? As relações, a gente precisa ter muita sabedoria, cara, muita. Porque às vezes a gente tem sabedoria, mas a outra pessoa não tem. A gente tem que ter sabedoria para entender isso. Não é porque eu estou sabendo de alguma coisa que a outra pessoa é obrigada a saber, não. E aí eu tenho que entender. Às vezes é uma esposa que não entende. E você tem que fazer o quê? Ficar calado. Você não vai discutir. Sabe, você não vai discutir. Outra passagem da Bíblia, falando de discussão, é o seguinte: aquele que discute com um tolo é mais tolo do que ele. Está lá em Provérbios também. Provérbios é o livro da sabedoria. Aí se tem uma pessoa discutindo comigo, que eu sei que tem um problema psicológico, sabe, que eu sei que ela não tá bem, não tá no dia, eu vou discutir, cara? Não, eu vou ser sábio. Eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado. Isso é usar sabedoria. Ficar em silêncio nas horas certas. Sabe? Falar na hora certa. Para isso a gente precisa pedir a Deus, porque muitas vezes eu não tenho sabedoria. Muitas vezes vem bem aqui para gritar com a minha esposa e eu... Não, ficar quietinho. Bro. E depois passa, e depois passa. E depois que passa, pronto. Show. Aí eu nem falo mais nem no assunto, sabe? Sabedoria é saber que... Sabedoria é saber que estamos certos e a outra pessoa está errada. E a gente diz assim, tudo bem, meu irmão, você tá certo. Tudo bem, você tá certo. Eu vou discutir, cara. Quando tem uma pessoa que, uma pessoa tola, e eu tenho uma determinada sabedoria, a pessoa tola vai discutir comigo, eu digo, você tá certo. Você tá certo. Isso é sabedoria, cara. Se eu for discutir, eu vou me igualar a ela. Vou ficar na mesma sintonia. Vou discutir com ela. Então a gente precisa ter sabedoria. A sabedoria, né, tem muitos outros exemplos na Bíblia, né? Sabedoria é obediência. Obediência aos princípios, ao que é certo, ao que é bom, ao que é justo. É obedecer, mesmo quando vai contra a minha vontade. Porque às vezes é muito fácil ser sábio, né, quando tudo está ao meu favor. Mas quando está tudo meio troncho, tudo meio torto, eu não tô gostando do lugar que eu tô, eu não tô gostando do quarto que eu tô, eu não tô gostando da comida, eu não tô gostando de nada, meu irmão. Como é que eu vou ter sabedoria nessa hora? Até eu brinco, o Fabinho, ele chega assim pra mim, Leo, o que é que eu tô precisando? Ele diz, você tá precisando de serenidade, de paciência e de aceitação. Ele, é mesmo, né, Leo? É mesmo. Serenidade, paciência e aceitação. Mas é porque eu quero ir embora. Eu disse, não. Você precisa ter serenidade, paciência e aceitação. Até uma hora que você vê as coisas de outra forma. Porque já pensou, se a pessoa não tem serenidade, não tem paciência, não tem aceitação, a vida vai virar um inferno. Um inferno, cara. A vida vira um inferno. Então, a sabedoria, cara, a gente precisa buscar a todo instante. A todo instante, sabe? Da nossa alimentação, a nossa convivência, o que a gente pensa, o que nós colocamos para dentro da nossa mente. Se eu sei que tudo que chega a mim, tudo que chega na minha mente, pessoal, é através do que eu vejo e do que eu ouço. Aí eu vou ouvir um monte de baboseira, eu vou ver um monte de besteira, eu vou, sabe, colocar para dentro da minha mente. Isso é alimento. Alimento não é só comida, eu estou alimentando a minha mente. Com o que eu estou alimentando a minha mente? Então preciso escolher com o que alimentar a minha mente. Isso é sabedoria. Sabe, a sabedoria não é tão simples assim. As pessoas às vezes acham que é sábio. Eu pensei que era sábio, mas não era. Um monte de coisa lá da faculdade de filosofia, né? E eu achava que era o bichão. Cara, a vida me quebrou, me moeu. E disse, tu não sabe nada, mano. Tu não sabe nada. Eu fui para uma clínica, sabe? Cheio de soberba. E a vida me quebrou, me moeu.
Porque Deus é assim. Ele ensina pelo amor. Mas se você não quiser, tudo bem, meu amigo. Vou te ensinar do mesmo jeito. Você aprende pela dor. Aprende pela dor. Muitos de nós aqui estamos aprendendo pela dor. Mas está na hora da gente começar a aprender pelo amor. Ser sábio. Buscar discernimento. Buscar e pedir sabedoria para Deus. Só por hoje.